Bom dia a todos e todas. Bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente pode abrir o microfone, vocês fiquem à vontade, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Eu queria só falar bem rapidamente do tema que seria da última semana, que eu não pude realizar a aula ao vivo com vocês, né? Mas estava lá a explicação naquele slide, acho que vocês viram. E não sei se eu posso acrescentar alguma coisa. Vou tentar falar de uma maneira mais genérica, tá bom? Sobre a tipologia da dominação legítima de Weber e sobre a relação que ele analisa entre economia e religião, ok? Então, perdão. Sobre a tipologia da dominação legítima, eu acho que a gente está vivendo, né, um momento particularmente heurístico no Brasil, com relação à importância e o acerto da estratégia metodológica de Weber, né, para analisar os fenômenos sociais, a ação social, né? Então, se a gente pegar o caso brasileiro, né, no papel, no, no campo da dominação política, né, ou seja, a liderança exercida pelo governo, pela equipe do governo, pelo grupo que governa o Estado, a gente tem que o Brasil é constituído, uma sociedade constituída, né, por um modelo de dominação racional legal, porque baseada nas leis, né, com planejamento racional, periódico, né, que propõe a alternância de poder, com regras claras de seleção dos representantes políticos, dos funcionários do Estado, que faz a máquina do Estado funcionar, tá? Então, um analista desavisado poderia imaginar, né, que a gente vive sob o jugo de uma dominação racional legal. Porém, né, quando a gente olha para a realidade concreta dos fatos, para a prática da dominação política no Brasil, a gente vê que esse a prática, né, esse fenômeno da dominação, ele não se aproxima daquele modelo típico ideal, né, do que seria uma dominação racional legal, certo? Então, baseada em princípios da impessoalidade, da não da não mistura, né, ou melhor dizendo, da separação entre o público e o privado, da adoção de atitudes e comportamentos, né, preconizados em normas, em regras, em leis, né, públicas, transparentes, enfim, a adoção de políticas planejadas racionalmente, né, enfim. Então, esse o modelo seria o modelo típico de uma ação de uma dominação racional legal, baseado na Constituição, na lei, né? E critérios, em etapas que correspondem à constituição dessa dominação. Quando a gente olha para a realidade do Brasil, isso não, não se resume ao momento presente, mas se acentua nesse momento presente, né? A gente vê traços, né, muito próximos da dominação carismática no Brasil, né? A dominação exercida a partir do carisma da liderança que exerce essa dominação sobre a sociedade, né? Cuja equipe, né, é uma equipe
de devotos, né, de fiéis. Teve aí, essa semana, a declaração de um ministro militar, inclusive, né, afirmando que o presidente é o nosso profeta, né, e eu sou o seu fiel. É uma atitude típica, né, de uma relação de constituição do corpo, da equipe que produz essa dominação política na sociedade, de cunho claramente carismático, né? E essa dominação carismática, ela surge ao longo da história do Brasil, durante vários momentos da história brasileira, né? E depois, essa primeira dominação carismática, ela rapidamente se transforma não numa dominação racional legal, né? Raramente isso aconteceu, mas numa dominação patrimonialista, né? Uma dominação tradicional, onde as relações de mando, as relações de poder se pautam, né, através de características do patrimonialismo, né? A mistura entre o público e o privado. Então, não se faz a distinção entre aquilo que é público e aquilo que é privado na ação da elite dominante, né? Ou da classe dominante, ou do presidente em exercício. Os interesses privilegiados são os interesses pessoais, não os interesses coletivos, né? A adoção de critérios, né, não racionais na condução das políticas e do próprio comportamento da liderança, né, que exerce a dominação. Então, se a gente faz um estudo, né, baseado nesse modelo científico de Weber, nesse modelo epistemológico, né, nesse modelo teórico-metodológico da adoção dos tipos ideais, né, de dominação, a gente vai ver que no nosso país essa dominação se aproxima muito mais, guarda muito mais características da dominação carismática e da dominação patrimonialista, uma mistura desses dois, né, sendo que as formas de seleção dessa liderança passam muito pela dimensão da dominação carismática, né? Fervor emocional, a adesão cega às ideias do líder, às propostas e às vontades desse líder, né? E depois essa prática dessa adoção de um modelo de dominação patrimonialista, né? Onde os interesses privados se apropriam, né, dos mecanismos de controle de ação do Estado brasileiro, né? Que a gente pode perceber isso muito bem nessas 2 últimas semanas em torno da disputa pelo controle, né, de um aparelho de Estado fundamental para o funcionamento racional legal do Estado, que é a Polícia Federal, né? E o presidente está de todo modo tentando intervir em benefício próprio nessa instituição. Então, claramente um modelo de dominação patrimonialista, né? E aqui, particularmente nesse estágio da nossa história, né? Um exemplo de um modelo bastante carismático. Tá? Então, por aí a gente vê a importância, né, desse modelo proposto por Weber para estudar as formas de dominação legítima, né? Aí a gente pode também entender, né, algumas alguns questionamentos nossos, seja, por que que o Brasil é assim, por que que eles... Porque a sociedade, né, considera legítima, né, exatamente essas características que definem uma liderança carismática, né? A gente, a todo momento, ao longo da história do Brasil, pelas diversas crises que nós passamos, né, a gente sempre busca um salvador da pátria, né? E acha legítimo
que uma liderança, né, que venha e tente impor as suas vontades pessoais, tem o direito de governar, né? Ah, acha legítimo que aqueles que prometem resolver os problemas do Brasil, né, pessoalmente resolver os problemas do Brasil, têm o direito de governar. E assim, sucessivamente, né? Então, os critérios que nós elegemos como uma dominação legítima, como um bom dominante, um bom líder na sociedade, passam por aquelas características típico-ideais da dominação carismática, né? E muito também, né, pelos critérios da dominação patrimonialista, né? A gente tem como parâmetro de legitimidade da dominação, né, aquelas formas tradicionais, hereditárias de transmissão do poder, né? Então, em muitos casos do Brasil, mesmo de novo, né, um exemplo do que acontece em Brasília hoje, a gente vê essa característica patrimonialista, né? Então, no caso atual, é muito forte isso. Estou falando isso porque é um exemplo sociológico, como eu falei, privilegiado, né? Passa pela questão, veja, que não é o presidente que tem a legitimidade para governar o país, né? Para uma parte da sociedade. Isso se transfere para toda a sua família, né? Ora, o poder associado a uma família é no contexto de uma monarquia absolutista, de uma dinastia, né? Então, características da dominação patrimonialista, da dominação tradicional, né? Onde o poder é passado de geração em geração dentro de uma mesma família, através dos integrantes de uma mesma família, né? Então, você pega aqui no Vale do Paraíba, pega a cidade de Taubaté, que em Taubaté vê a história política dessa cidade como marcadamente uma dominação tradicional, né? Então, a gente tem como um critério relevante o fato do postulante ao cargo de executivo pertencer a uma família onde já existia um político, né? Esse é um dos critérios de legitimidade. Então, veja, então a gente pensando que na motivação do voto, no caso do Brasil, né, a gente leva muito mais em critério, a gente, enquanto sociedade, estou falando, né, a gente leva muito mais em critério, em questão, esses critérios que são associados à dominação carismática e à dominação tradicional. Muito pouco a gente considera muito pouco a legitimidade de atributos, né, de uma liderança baseada nos princípios da dominação racional legal, do técnico, do cara que faz apenas aquilo que é permitido fazer em lei, né, que segue e cumpre as leis, etc, etc, etc. A gente não dá muito valor para essas regras e essas formas de ação de políticos dessa natureza, né? Então, isso, né, Weber também poderia ajudar a gente a entender a situação do Brasil, né? E um fator muito interessante, a gente pensando na economia mundial, desculpa, na política mundial, né, nos casos dos países do mundo inteiro, a gente está vivendo agora, a próxima aula a gente vai fazer essa discussão sobre a globalização, né? A gente está assistindo a ascensão, né, de políticos e de política também muito próximas desse modelo típico ideal da dominação carismática no mundo inteiro, né, sobretudo de recorte conservador, né, da ultradireita, políticos que defendem esses valores, que adotam essa postura de liderança carismática, têm ampliado, né, o seu
a sua votação nos mais diferentes países, nos mais diferentes lugares, né? Por quê? Como isso pode ser explicado, né? Talvez não seja exatamente pelas mesmas razões que isso acontece no Brasil, né? E no Brasil, acho que essa nova razão vem se acrescentar a um modelo tradicional de dominação com o qual o país está acostumado, né? Por que eu tô falando? Dessa crise de representação que as democracias liberais estão vivendo no mundo inteiro agora, no início do terceiro milênio, né? Uma crise de poder político, né? Onde cada vez menos os políticos têm poder de ação, no sentido de conduzir os rumos da sociedade, do seu país, do seu estado, e a leitura que o senso comum faz, né, é que isso é um problema da democracia, dos governos, né, das instituições políticas de dominação. Ora, mesmo então naqueles países onde prevalece, né, um modelo de dominação racional legal, com a crise, né, gerada, crise econômica, a crise de empregos, né, então aumenta muito o desemprego, qual é a primeira leitura, a leitura superficial que a gente faz? Esse modelo não dá certo, né? Esse político burocrata, técnico, não resolve, não está resolvendo o problema. Então, a gente tem que buscar outras alternativas, né? Outras lideranças que vêm, então, com esse discurso carismático, né? Do salvador da pátria. Eu sei como fazer, eu vou resolver, e apresenta, né? Ainda que demagogicamente, soluções fáceis para os problemas que são complexos e que não vão ser resolvidos, né? Simplesmente com a eleição de uma liderança carismática radical, radical, né? Então, a gente pode entender também a ascensão de figuras carismáticas como essas, né? Em função dessas crises sociais, econômicas, que o mundo todo tem vivido, né? Pelo menos desde 2008, mas com certeza antes disso, já no final do século XX, as crises do capitalismo têm afetado as populações do mundo inteiro, né? Em função da flexibilização da economia e das relações de trabalho, retirando direitos, isso começa lá na década de 90. Então, a gente tem assistido aí essa reação, né? A ação social e a reação diante desses impactos dessa economia. Então, Weber, né, poderia nos ajudar a fazer essa leitura da situação do momento contemporâneo, certo? Uma discussão assim bem en passant, né? Uma visão bem panorâmica assim daquela teoria da dominação, dos tipos legítimos de dominação social que Weber estuda, né? Vamos ver mais de perto aquela discussão que ele faz sobre a relação entre economia e religião, que eu acho que vale a pena, né? Então, inclusive tem questões lá no teste sobre isso. Quem já fez já percebeu, né? Essa relação. Só voltar aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu não fiz isso. Opa, cadê? Achei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Somos em 21. Estamos com baixo quórum hoje, né? Deve ser por causa da avaliação. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Agora sim, né? Vocês estão ouvindo, estão vendo, né? Então, tá. Então, a gente tem aqui
questão que Weber se coloca, né, muito bem, ele não se opõe à análise econômica que Marx faz do capitalismo e da sociedade burguesa, mas ele está preocupado com aquela questão que é lá dos idealistas alemães, né, que é com a diversidade de casos, com a especificidade dos casos. Tudo bem, você fazer essa análise macro, social, esse olhar macroeconômico do funcionamento da economia capitalista, né? E Marx fez isso muito bem, ele elogia essa análise de Marx, mas ele fala, uma questão que me preocupa é entender as diferenças existentes no desenvolvimento do capitalismo em relação aos diferentes países que adotam esse modelo econômico, né? Porque em alguns países há um desenvolvimento é, mais acelerado e mais pungente, né, do capitalismo, enquanto que outros o crescimento, o desenvolvimento é mais lento, é mais tímido, às vezes até é, sofre, né, impedimentos, né, barreiras pela própria estrutura social, né? Então, a questão que eles fazem, por que no Ocidente havia coincidência entre as áreas de expansão do protestantismo puritano e as áreas onde prosperava o capitalismo industrial, né? Por que o capitalismo industrial prospera, né, mais rapidamente, com maior potencial, nos países que adotaram como religião dominante o protestantismo puritano? Veja, a preocupação não é com a história universal, leis que expliquem cada um da mesma forma todos os casos, né, do funcionamento do capitalismo na sociedade. Não, ele está interessado nas diferenças, né? Essa é a sociologia compreensiva, de compreender essas pequenas nuances, às vezes não tão pequenas assim, essas diferenças, né? Então é o que ele vai então estudar nessa num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele faz esses estudos, né, da relação entre o capitalismo e o protestantismo. Tá? Só que antes disso, no trabalho dele, né, no trabalho da vida dele, ele já tinha feito todo um estudo das religiões do mundo inteiro ao longo da história, já estabelecendo algumas relações entre a religião e a economia de determinada sociedade, numa determinada época histórica. Então, já tinha feito um estudo de fôlego, né, da situação mundial em várias partes, em vários momentos históricos, né, para até chegar a essa análise que ele faz especificamente sobre o capitalismo. Então, ele identifica nesses países protestantes três grandes contribuições, né, de religiões existentes nesses países: a religião dos quáqueras, os luteranos e os puritanos, né? Cada uma delas com uma contribuição específica, né? Os quáqueras com a preocupação com o desperdício do tempo, pois sendo a vida breve, cada hora perdida é uma hora não trabalhada a serviço de Deus. A divisão de trabalho como vontade de Deus, né? Deus dá a cada homem uma missão e uma vocação, essa é a crença dos luteranos, né? Então, se você tem um emprego de menor remuneração, seu emprego é um emprego que emprega, né, uma força física, mão de obra mesmo, e não é um emprego que usa ah, o intelecto, né? Porque a diferença aqui é mão de obra o trabalho intelectual, né? Você tem pouco trabalho intelectual na função que você exerce, isso tudo é vontade divina, né? Deus estabeleceu desde o seu nascimento uma vocação para você, né? E a melhor forma de você reconhecer a graça de Deus e agradecer a Deus é exercendo bem, né, o posto de trabalho no qual você se encontra, né? Então, fazer isso, fazer bem o seu trabalho, sem reclamar, sem achar ruim, é a melhor forma
louvar a Deus, né? Melhor forma de ação religiosa, né? E os puritanos, que veem a oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus como algo que não pode ser rejeitado, né? Se Deus apresenta essa possibilidade como lucro, né, o faz com um propósito soberano, né? Ao homem cabe obedecer, né? Os puritanos estão respondendo aqui, né, particularmente, à condenação do lucro como pecado por parte do catolicismo tradicional, né? No século XVII, na Idade Média em geral, até o século XVII, né? O catolicismo via o lucro, a obtenção do lucro nas relações comerciais, nas relações produtivas, como algo pecaminoso, contra a vontade divina, né? Então, os luteranos invertem essa relação aí com a questão do lucro, ok? Vamos lá. E o espírito do capitalismo, né? Então, a ética protestante é uma ética da salvação, né? Que estabelece, então, ações racionalmente planejadas para que o indivíduo, né, não alcance a salvação, porque isso, na crença dos puritanos, já é algo pré-definido por Deus desde a eternidade. Se você é o eleito ou não, isso já está definido por Deus e você não pode fazer nada sobre isso. Mas no sentido de planejar ações, né, racionalmente, ações tidas como religiosas, para que você tenha, então, a certeza, né, encontre sinais de que você é um eleito de Deus, né, e, portanto, participará da salvação no dia do juízo final e terá a vida eterna, né? Ela é uma ética, então, da religião calvinista, né, que pressupõe o ascetismo ou a austeridade, né, no comportamento, na vida, na ação que você faz no seu dia a dia. Então, tem que ser tudo comedido, tudo muito bem planejado para que não signifique a perda de tempo e a perda de dinheiro com algo supérfluo, né? Então, essa é a ideia da ética protestante. E, ao lado, né, coincidindo com essa ética religiosa, você tem o espírito do capitalismo, né? Aquilo que move, a doutrina do capitalismo, que move a economia dessas sociedades, que são as ações racionais, então, o princípio da racionalidade, né? A doutrina da racionalidade, que significa a busca racional do lucro, ou seja, a busca planejada do lucro e a valorização da profissão, no caso do trabalhador, né? Então, são elementos que coincidem, né? Tem uma afinidade entre si, ok? E no conjunto, essas visões de mundo, vamos chamar assim, coincidem na formação no interior do indivíduo, nos seus valores, né, nas suas motivações para agir, de uma disciplina, de uma parcimônia, né? Então, não esbanjar, não gastar com o supérfluo, uma discrição, né? Você não ser desmedido nas suas ações e nos seus comportamentos, e a atitude da poupança, né? Você economizar dinheiro, tanto como uma ação religiosa por parte das religiões protestantes, como também como uma ação econômica por parte do capitalismo, né? Então, porque a religião diz para você, trabalhe, 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 né? Então, você trabalhar, você recebe o seu salário por esse trabalho, mesmo na hora extra, tudo, e não permite que você gaste. Então, você guarda esse dinheiro na poupança, né? E mais, a própria religião incentiva que você aplique esse dinheiro poupado na geração de novos empregos, para que você dê oportunidade para um fiel, para um irmão, também louvar a Deus com
o exercício de uma vocação profissional, né? Então, se você exerce seu trabalho como vocação, você tem esse direito, essa possibilidade, né, de fazendo isso louvar a Deus, você tem a obrigação, é isso que Deus espera que você faça, de criar postos de trabalho para que outros fiéis, outros indivíduos da sua religião tenham a oportunidade de louvar a Deus, agradecer a Deus através de um trabalho. Então, você é incentivado a abrir postos de trabalho, dar emprego para as pessoas como uma ação religiosa, né? É essa afinidade que Weber vai perceber, né, como aquilo que incentivou, então, o forte desenvolvimento do capitalismo nas religiões de cunho protestante, ok? Então, a racionalidade que está presente no espírito do capitalismo é a marca cultural do Ocidente, né? Leva um impulso para o ganho, a ânsia do lucro, que nada tem a ver em si com o capitalismo, mas que é apropriado pelo capitalismo de uma forma bastante particular, né? A atividade do comércio, a obtenção do lucro, o ganho, com lucro já existe desde a antiguidade, na prática dos homens, né, na ação comercial dos indivíduos e das sociedades, né? Mas a forma como é apropriado pelo capitalismo é singular, né? Isso se torna o foco da atividade econômica. Há dois elementos no capitalismo ocidental que ajudam a entender também essa, essas coincidências, né? A formação de um mercado de trabalho formalmente livre, né? E o uso da contabilidade racional, que são elementos que permitem, segundo Weber, a própria existência do capitalismo, né? Sem esses dois elementos, a moderna organização racional da empresa capitalista não seria viável no Ocidente, né? São outros elementos também que não está lá na análise, tão presente na análise de Marx, né? O espírito do capitalismo é um conjunto de convicções e valores definidos pelos primeiros mercadores e industriais capitalistas ainda no final do século XVII, no século XVIII, né, fica conhecido como liberalismo econômico, a doutrina do liberalismo econômico, seria o capitalismo teórico, né? Para Weber, as atitudes envolvidas no espírito capitalista tinha sua origem na teologia protestante, né? Então, que são a ética protestante, né? Weber relaciona o papel do protestantismo, principalmente da ética calvinista, na formação do comportamento típico do capitalismo, do capitalista ocidental moderno. O capitalista, né, o típico ideal, pegando a ideia do Weber da tipologia, né, é um é, protestante, né? É um protestante calvinista. Esse é o capitalista típico ideal. A ética calvinista levou ao extremo a noção de predestinação, né? O homem é salvo pela vontade de Deus, como eu falei, você não pode fazer nada para mudar esse seu destino. Desde antes do seu nascimento já está definido se você é predestinado à salvação ou se você não é, né? Nenhum homem merece a salvação porque ninguém é digno dela, eles vão dizer, né? A salvação existe para a maior glória de Deus e é definido por Deus. Como é que você vive no mundo com essa incerteza? Será que eu sou predestinado? Será que eu não sou? Né? E não tem nada que mude essa situação. Então, a atitude racionalizada, né, de parcimônia, de ascetismo dos protestantes, né, visava criar elementos, indícios de que eles eram predestinados. E quais eram esses sinais, esses indícios? Era o sucesso econômico do indivíduo. Então, se você fosse bem-sucedido na sua profissão, bem-sucedido economicamente, isso é um sinal de que você atendeu à vontade de Deus, né? Então, Deus derramou as bênçãos sobre você através de uma riqueza que você conseguiu acumular ao longo da sua vida. Essa era a maior certeza de que você seria salvo
no juízo final, né? Olha só como as coisas caminham, né, na, na mente humana, né? Então, no protestantismo, o termo, deixa eu ver aqui, vocação, passou a significar profissão, né? O homem é chamado por Deus não apenas para que tenha uma atitude contemplativa, mas sim para cumprir sua missão no mundo através do trabalho da sua profissão. Uma distinção, uma reversão radical também da posicionamento católico, que dizia que para você louvar a Deus, você tinha que se retirar do mundo e adotar uma atitude contemplativa, como dos monges no mosteiro, né? E os calvinistas vão falar, não, você louva a Deus no mundo, no meio do pecado, no meio das outras pessoas. É assim que você vai louvar a Deus. O calvinismo difunde uma ética segundo a qual o homem deve manter uma contabilidade diária do seu tempo. Por que você está usando o seu tempo? É para trabalhar e louvar a Deus? É para orar e louvar a Deus? Ou você está usando o seu tempo para outra coisa? Se for para outra coisa, você está caindo em pecado. Então, nunca tinha tempo livre para fazer outra coisa, só para maior e mais louvar a Deus, né? Esse é o princípio da ética protestante. O desperdício do tempo é pecado, pois o homem deve empregá-lo para servir a Deus e assegurar seu lugar de eleito, né? A certeza de que ele é um eleito. Pessoal, acabou o tempo, né? Mas aí por aqui a gente já tem uma ideia de como isso pensado por Weber, né? Essas afinidades entre o capitalismo e o protestantismo, né? O capitalismo é a cristalização objetiva dessas premissas teológicas e éticas, segundo as quais o homem, em virtude de seu trabalho e da riqueza criada por este trabalho, encontra um modo completo e sensível de conquistar sua salvação individual. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Estou ali um tempinho no chat para tirar dúvidas ainda. Um abraço.